O último argumento que eu trouxe pra você ficou pro final, porque eu vou trazer dentro de uma estrutura pronta pra você treinar, pra você se guiar na hora de produzir as suas redações, que é a responsabilização ou a culpabilização. Então você vai pegar um determinado setor da sociedade e vai responsabilizá-lo por aquele problema. Geralmente as escolas, as famílias, a sociedade de uma forma geral, ou o nosso preferido, o governo. O governo, ele é responsável por aquilo, por garantir aquilo para a população, e ele não vem fazendo o seu trabalho. Só que é um argumento um pouco difícil de utilizar. Por quê? Porque quando a gente coloca a culpa no governo, a gente tem que deixar claro o que ele faz ou o que ele deixa de fazer para fazer com que aquele problema persista. Entendeu? Você precisa explicar o que vem sendo feito ou não vem sendo feito, que tipo de má atuação que o governo vem exercendo. E a gente vai fazer isso sempre explicando como que as pessoas são afetadas, ou trazendo dados que confirmem isso. Aí você insere um dado estatístico ali e deixa bem evidente, o governo não vem fazendo. A gente pode ver isso pelos dados do IBGE, da OMS. Aí você demonstra pelos dados estatísticos que existe uma realidade que precisa ser enfrentada. Ou você explica, você desmembra bem como que se dá na prática essa má atuação. E aí, como esse argumento é um argumento um pouquinho mais difícil, mas é um argumento muito legal de utilizar porque ele cabe para qualquer tema, em qualquer situação, eu elaborei uma estrutura para você. Eu não quero que você se prenda, eu não quero que você se engesse. Esse é um guia, então você vai se basear nessa estrutura para escrever os seus textos, sempre relacionando com o tema. Então tudo que eu colocar aqui, você sempre vai puxar, vai ligar com o problema central. Quando a gente se prende numa estrutura, às vezes o tema acaba ficando esquecido. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. A estrutura que eu tô entregando para você é para você se guiar, não para você se apropriar totalmente e ficar preso a ela, engessado nela, beleza? Então, já anota aí. Se você vai utilizar essa abordagem no primeiro parágrafo do desenvolvimento, aí você começa com os conectivos. Nesse contexto, nesse sentido, sob essa ótica de início. Se você vai utilizar essa abordagem no segundo parágrafo do desenvolvimento, aí você usa os conectivos. Ainda, além disso, ademais, outros sim. E continua. O governo não tem feito seu papel no que diz respeito a X, que é o problema central, a tese óbvia. Fato esse inaceitável, mas também autodestrutível, pois, segundo ou de acordo com Pablo Neruda, poeta chileno, você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Isso significa, neste contexto, aí aqui em vez de colocar neste contexto, se você quiser relacionar o tema novamente, vai ficar bem interessante. Então você dá uma breve contextualização do cenário aqui, para ficar mais pertinente ainda, tá? Que o próprio Estado sofre os impactos de sua má atuação diante de X, né? Que é o problema central, aí você pode utilizar sinônimos. Tendo em vista, e aí você apresenta as consequências, você apresenta os impactos. Então aqui é aquele momento que você vai explicar de que forma que se dá essa má atuação, e aí isso vai depender do tema que você está debatendo. Então mostra como que as pessoas estão sendo impactadas, os problemas que a gente vai vendo no nosso dia a dia que demonstram essa má atuação, que demonstra que tem uma questão ali que precisa ser resolvida. E aí isso vai depender do tema, então você precisa refletir um pouco, pensar como que isso impacta os envolvidos, né? Que consequências que isso vem trazendo para a sociedade, e aí você busca informações para colocar nesse momento do texto. E aí você vai fechar o parágrafo com uma reflexão crítica. Esse cenário, ou tal cenário, evidencia a postura governamental equivocada, uma vez que o próprio país é quem sofre com os impactos dessa mazela. Ou alguma reflexão crítica que você achar mais pertinente ao tema, que combine mais com o que você está discutindo. Como essa é uma estrutura, é um parágrafo argumentativo coringa que eu dei para você, você precisa adaptar, você precisa fazer as mudanças necessárias para que ele fique consistente e pertinente à discussão. Como eu sempre digo, o mais importante é o tema e o que você tem para falar sobre ele. O mais importante é que o ponto central do seu texto seja a tese óbvia. Então ela precisa aparecer. E aí você vai preenchendo essas lacunas que eu deixei com pontos pertinentes ao tema, com sinônimos, palavras relacionadas, para ele ficar pertinente à discussão, para ele fazer sentido dentro da discussão que o Enem propõe para você. Então é isso.
isso, meus queridos alunos de elite. Esse é o último argumento, eu deixei pro final, porque ele veio com uma dica muito boa. E eu espero que te ajude. Se ficou alguma dica de como utilizar essa estrutura, ou se você quer mostrar essa estrutura dentro de algum texto que você está produzindo, é só enviar pra mim. Eu vou adorar olhar e te orientar, porque o meu objetivo aqui é fazer com que você consiga a sua nota tão sonhada.